Boa noite. Então, boa noite, muito boa noite para todos vocês. Estamos aqui, com a graça de Deus, mais uma vez, levando, procurando levar até vocês, então, aqui essa mensagem diária da Joana de Ângeles para todos nós e também a leitura do Evangelho. E, assim, uma ótima noite para todos vocês, para todos nós. Espero que tenham tido um belíssimo dia, O tempo passa rápido, tudo passa rápido. Parece que foi tão pouco tempo que nós já nos vimos ontem. E hoje estamos novamente aqui, Mas estamos, sim, com muita alegria, com uma ótima disposição. Então, acolhendo todos vocês que estão conosco, vocês que já vêm costumeiramente conosco, você que provavelmente pode estar também numa primeira oportunidade, seja bem-vindo. E nós vamos para o nosso Evangelho, A leitura do Evangelho, uma leitura simples, também um comentário simples e rápido, para depois falarmos sobre Joana de Ângeles, que hoje nos faz um convite ao bem. Então, já na quarta mensagem dela do novo livro, Convites à Vida, então nós vamos ter 60 convites, já tivemos 3, então vamos ter agora mais 57 convites para o nosso dia a dia que Joana de Ângeles nos faz. Então, vamos ver o que diz o Evangelho sobre nós, para nós podermos aproveitar bem o nosso dia a dia, O pessoal já se registrando, dando boa noite. Ao final do Evangelho, então, nós vamos dar as boas noites com bastante alegria, com muito carinho para todos vocês, tá bom? Hoje vamos ver A Fé Transporta Montanhas, E é intitulado no capítulo 9, do Evangelho, e fala sobre o poder da fé, Tanto falamos sobre fé, esses dias mesmo falamos sobre a nossa fé, a fé raciocinada, a fé cega, essa fé que nós temos no nosso Pai, nosso Criador, e fé também em nós mesmos, nos nossos objetivos, isso é sempre muito importante nós termos. Vamos ver então aqui de São Mateus, Evangelista, capítulo 17, versículos de 14 a 20 do Evangelho, Vamos ver o que nos diz aqui o nosso prezado São Mateus. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não pudemos nós outros expulsar este demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa de vossa incredulidade. Porque eu vos digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. Poder da fé, texto do Evangelho de São Mateus para todos nós. Vamos ver em breve comentar então o que nós temos aqui no Evangelho. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades,
são as resistências, a má vontade, uma palavra ou numa palavra que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos de rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos. Nas pequenas como nas grandes coisas, o que é vacilante dá incerteza. A hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e os meios para atingi-lo. De sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. Num e noutro caso, ela pode fazer realizar grandes coisas. Então, algumas palavras sobre esta parábola, né? Também essa passagem da Bíblia, aliás, não é uma parábola, mas uma passagem, que fala então da questão de transportar montanhas. Se você tivesse fé, o tamanho de um grão de mostarda que seja, você seria capaz de mudar uma montanha daqui para ali. Não é? E o que nos ensina, o que nos coloca aqui o Evangelho? Que as montanhas são todas essas dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. Né? São todas situações ruins, são como foi citado, são más palavras, são más situações, são incertezas, são dúvidas. Né? Então, tantas e tantas coisas ruins que passam pelo nosso dia, ou passamos por eles também, que dificultam a nossa caminhada. Né? Então, a fé, como está aqui bem colocada, né? Essas montanhas todas, está aqui citada, dificuldades, resistência, má vontade, né? Aquela palavra que se encontra entre os homens, interesse material, egoísmo, cegueira, etc, etc. Então, tantas coisas que dificultam, né? Que fazem com que nós não acreditemos tantas vezes. Mas nós precisamos sim perseverar e acreditar. Como disse, a fé remove montanhas. Claro, essas montanhas do nosso dia a dia. As montanhas das nossas dificuldades. Tudo vai dar certo na nossa vida? Claro que não. Obviamente que não. Quantas e quantas vezes nós temos claros sonhos, e às vezes os sonhos são maiores do que a nossa realidade. Então torna-se muito difícil de conseguir. Né? E às vezes aquilo que nós podemos conseguir, temos a possibilidade de conseguir, nós nos barramos em adversidades, em incertezas, inseguranças, em uma coisa que fala no ouvido, outro fala e nós não fazemos, depois arrependemos. Fé. Fé, acima de tudo, uma fé raciocinada, dentro da lógica, né? Daquela que procura tirar nossas dúvidas e nos coloca para frente. Esse realmente é o poder da fé. É aquilo que nosso mestre nos colocou. Sigamos nossos objetivos acreditando que podemos fazê-los. Né? Se não fizermos, vale como sempre a tentativa e o aprendizado. Né? Então está aí o texto hoje, bacana para nós, do evangelista, a respeito daquela famosa passagem, né? Você não tem a fé, onde está a sua fé? Enfim, para todos nós sempre são mensagens e ensinamentos muito válidos. Né? Vamos ver quem está conosco já. Quem aqui está mandando boa noite, olha que bacana, vários e vários amigos, que são vocês, claro, né? Aqui falando conosco. Então vamos lá, começamos com Milton José Pinto, aqui mandando boa noite para todos nós, Fábio Luiz de Oliveira, o Fabinho também, Solange também conosco, a esposa do Milton, Sônia Martins e boa noite, a Vilma, Ana, Esquiavo,
também o seu boa noite. Helenice Zorzeto nos assistindo, abraço para todos vocês. Nosso prezado Carlos Santana também, bem-vindo. Leonice Oliveira, Ivana Santa Rosa, mandando boa noite. A prima Rose Tódero Sartori, então boa noite para vocês também. Nossa cara Gertrudes Lucas, bem-vinda. Fernando Palucci, Roberto Arena de Rio Claro, muito bom, grande abraço, estamos juntos, amigo. Fernando Palucci aqui assistindo, Elaine Olímpio, seja bem-vinda, boa noite para você também. Grato por estar conosco, vamos integrando o nosso grupo, né? Vamos procurando fazê-lo maior para que os nossos bons pensamentos, a nossa oração final seja cada vez mais iluminada por uma grande quantidade de pensamentos felizes de todos nós. Muito bem. Então, meus amigos, vamos ver o que a Joana de Ângeles nos fala hoje no convite ao bem. Então, deixa eu dar só uma observaçãozinha antes. A Joana de Ângeles, esses textos são do 1980, 1990, 1900 e por aí. Então, mas como ela é muito erudita, tem algumas palavras que muitas vezes dificultam o entendimento. Então, eu estou vendo antes e estou adaptando, substituindo essas palavras por algum sentido, né, próprio, aproximado daquela que ela quis dar, para facilitar assim o nosso entendimento, né, facilitar então o entendimento da mensagem dela. Mas o original está no livro, quem quiser, a qualquer instante. Se for comparar aqui com lá, só há apenas algumas palavras que foram então adaptadas mais para a nossa atualidade de hoje. Tá bom? É isso que eu queria dizer para vocês. E está o texto aí, no comecinho do nosso vídeo. Vamos lá? Convite ao bem. É tirado de Lucas, a mensagem inicial do Evangelho, capítulo 6, versículo 31, que nos diz: Assim como quereis que vos façam os homens, assim fazei vós também a eles. Amai ao próximo como a si mesmo. Não faça ao próximo aquilo que não quer que façam a você. Vamos ver o que ela nos diz. A problemática do sofrimento humano, na atualidade, pouco difere das velhas injunções que vêm castigando o homem, e por cujo meio o espírito expunge os equívocos e ascende a pouco e pouco na direção do infinito. E chameiam em todo lugar multidões de padecentes experimentando amargura sem nome, devido às inenarráveis condições de miséria orgânica, social e moral. Não apenas nas colossais metrópoles modernas, em que se aglutinam milhões de criaturas, mas também nas pequenas cidades, nas insignificantes vilas, nos campos. Palácios suntuosos e choças misérrimas diferem na paisagem arquitetônica, igualando-se frequentemente nas estruturas daqueles que os habitam. Isto porque o sofrimento independe das condições externas, sempre transitórias e de pouca valia. As necessidades reais, que engendram a dita como infortúnio, sempre decorrem do espírito. Por essa razão, sem descuidar dos auxílios ao corpo e ao grupo humano, com indispensável sustento imediato para a vida honrada com condição de dignidade, o convite ao bem nos impele à iluminação da consciência, sobretudo, de modo a erradicar as questões que fomentam a miséria e os desajustes de toda a ordem. Espalhe misericórdia pela estrada por onde segues, estendendo ao socorro geral. Simultaneamente, esclarece e consola para que a semente do bem que consigas plantar numa vida se transforme em terreno feliz pelo tempo futuro afora. Joana de Ângeles, então, hoje, nessa mensagem número 4, convite ao bem, e ela nos faz coloca aqui para nós tantas situações difíceis, né? Que com o passar do tempo, pouco a pouco vão mudando. Então, quando ela diz aqui palácios suntuosos e choças misérrimas, né? Como ela bem coloca aqui,
que se muito se refere a um passado longínquo, quando tínhamos os palácios e ao lado aquelas casebres miseráveis, onde pobreza era pobreza, riqueza era riqueza, repete até hoje, né? Até hoje nós vemos essa paisagem aqui no nosso Brasil, em qualquer parte do mundo também, nós vamos encontrar isso daí, né? Nas grandes cidades acontece. Se nós, por exemplo, pegarmos só o exemplo, Morumbi aqui, encostadinho já está Paraisópolis, né? Que antagonismo, né? Que contraste na situação de cada um. Mas enfim, o que a Joana nos diz aqui? Ela nos diz que as necessidades reais que engendram a dita como infortúnio sempre decorrem do quê? Do espírito. Porque na realidade nós estamos aqui lutando por melhora, todos nós com a graça de Deus, lutando pela nossa saúde, como temos que fazer realmente, né? É obrigação nossa em respeito, até a dádiva que nos foi dada pelo dom da vida, a obrigação de lutarmos pela nossa saúde. Acima de tudo, a saúde do corpo, porque é o corpo que possibilita que nós possamos a cada dia lutar para melhorarmos intimamente e assim melhorarmos o ambiente ao nosso redor, né? Então é esse respeito que nós temos que ter. Por quê? Porque em nós está o nosso espírito, que é longevo. Não sabemos qual a idade que ele teve, não sabemos os horrores que possamos e devemos ter feito em nosso passado espiritual, né? Nas outras encarnações, ainda bem que não sabemos, né? E nós sabemos que estamos sim relacionados com as pessoas às quais precisamos estar. E nem sempre nós vamos conseguir amealhar grandes conquistas na nossa vida, né? Basta olharmos os exemplos que sempre temos ao nosso lado, infelizmente, sempre vamos encontrar, né? Quando éramos mais jovens, né? Por quê? Porque nós temos esta questão espiritual que nós acolhemos em nosso perispírito, o coração do nosso perispírito, podemos assim dizer, quando resolvemos aceitar a dádiva de nosso Pai e vir para a encarnação, virmos para essa vida, né? O que Joana nos dá aqui? Faz-nos este convite ao bem, este convite à alegria, este convite a partilhar, este convite a tornar sempre o ambiente melhor. Mas para isso nós precisamos melhorarmos a nós mesmos. Eu preciso me melhorar. Todos nós precisamos melhorar. Porque quando nós melhoramos e sentimos, isso fica em nosso espírito e segue adiante com a graça de Deus, né? Então, que realmente consigamos isso, fazer o que a Joana nos pede aqui, não é? Então, ela nos diz aqui no finalzinho, e sempre os encerramentos dela são para nós as orientações finais, não é? Ela nos diz aqui: por essa razão, sem descuidar dos auxílios ao corpo e ao grupo humano, com indispensável sustento imediato para a vida honrada em condição de dignidade, o convite ao bem nos impele à iluminação da consciência, porque o bem está aqui. Sobretudo, de modo a erradicar as questões que fomentam a miséria e os desajustes de toda a ordem. E termina: espalhe misericórdia pela estrada por onde segues, estendendo o socorro geral. Simultaneamente esclarece e consola para que a semente do bem, que consigas plantar numa vida, se transforme em terreno feliz pelo tempo futuro afora. Então, consigamos sim plantar sementes do bem, não é? Essas sementes que tantas vezes demoram para germinar, demoram para atingir longas árvores, mas quando atingem árvores, às vezes vivem milênios. Vejam no nosso mundo árvores como sequoias que vivem milênios, são imensas, vivem milênios. Então, vamos lutar para que esse bem que a gente consiga fazer para nós mesmos, evoluindo, deixando de lado aqueles maus pensamentos, maus sentimentos, e sim, tornando-se mais virtuosos por nosso esforço, possam sempre, como diz a Joana, este fruto dar um terreno fértil pela vida afora. Não só para a nossa,
mas também para quem está conosco no dia a dia, especialmente dentro de casa. Nada melhor do que você ter um ambiente feliz, um ambiente agradável, quando as pessoas chegam para casa, depois do retorno do trabalho, se abraçam, se beijam e sentem uma harmonia absoluta que acalma e tranquiliza. E às vezes, quando vem do trabalho agitado, excitado, porque uma coisa ou outra não deu certo, por isso, por aquilo, o próprio ambiente que encontra no lar já dá uma fonte de equilíbrio para ele. Então, que sejamos, Sejamos essas pessoas que, pela luta, pelo sacrifício, consigamos, então, transformar sempre, sim, no bem esse nosso lar, tá bom? Vamos dar mais uns alôzinhos aqui, porque nós vamos já para a nossa oração final, que daqui a pouco, então, já dá o horário, não ficar muito extenso. Então, a Elaine Olímpio foi aqui, eu acolhi, nós acolhemos aqui no grupo. Agora a Aline Rodrigues também conosco, bem-vindo. Roberto Mardegan também, Leonice Oliveira, o cara Deodédio Negrini, Janaína, Laísa também, o nosso prezadíssimo Sandro Sela mandando boa noite. Então o pessoal está mandando boa noite, está aqui conosco, participando desse encontro. E nesse encontro, então, vamos para o nosso momento de relaxamento, de meditação, nosso momento em que nós levamos nosso pensamento até nosso Mestre Jesus e Ele conduz, com sua excelsa benevolência até nosso Pai que está em todos os cantos desse maravilhoso universo do qual nós fazemos parte. Vamos então fechando um pouquinho os nossos olhos, dentro daquilo que é possível para cada um. Estão sentados, procurem relaxar, se acomodar. Vamos respirar tranquilamente, inspirando profundamente, expirando, trazendo para nós aquele oxigênio que faz o nosso corpo funcionar. É aquele que libera todas as nossas energias físicas dentro de nossas células, do nosso corpo, para que possamos, sim, nesse instante, estar aqui reunidos, fluidicamente, reunidos vibracionalmente. Quando os nossos pensamentos se entrelaçam, se unem, esses pensamentos de amor, regado de boas intenções para com todos aqueles de nosso convívio, para com aqueles que necessitam de oração, nossos familiares, amigos, principalmente aqueles com os quais não se dão bem conosco, nós não nos damos bem com as pessoas. Oremos por todos, para que tudo se equilibre, para que tudo se estabilize. Por isso levemos, sim, neste momento, até nosso Pai, nosso Criador, nossos melhores e mais felizes pensamentos. E agradecemos por podermos mais uma vez aqui estar, por podermos estar aqui neste mundo, lutando pela nossa melhora, pelo nosso progresso, pelo progresso também de todos aqueles que nos cercam. Por isso, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, querido Mestre Jesus, que bom é poder agradecer por sua misericórdia, pela dádiva que nos destes, deste dom da vida. Este dom da vida que nos permite olharmos ao redor e ver todas as suas maravilhas que colocastes para todos nós. Começando pelos nossos irmãos que estão em nossos lares, ambientes de trabalho, em todos os lugares. As maravilhas da natureza, cores, formas, sons e aromas que podemos dispor. E, Senhor, como não agradecer por todos aqueles que lutam por todos nós, por todos aqueles nossos irmãos nesta batalha insana que estão, agora pela saúde de todos nós. Nem sempre as batalhas são vencidas, perdemos muitas batalhas, mas fica assim a nossa vontade de vencer, o nosso amor e a nossa sensação do dever cumprido em prol do bem, em prol do amor. Acolhei a todos, Senhor, todos os nossos irmãos que estão partindo, voltando ao plano espiritual. Sejam acolhidos, sejam amparados, sejam transformados no amor. Acolhei, Senhor,
mandando para nós bênçãos e bênçãos sobre todos que estão cuidando de nós, trabalhando insanamente, seja diretamente com os nossos doentes, seja trabalhando nas indústrias, fabricando medicamentos e aparelhos tão necessários. Enfim, Senhor, obrigado por podermos aqui estar, pelas nossas conquistas. Obrigado, muitas vezes, também por todas as dificuldades, porque é onde crescemos. Porque é onde abrimos nossos olhos e nossos corações e descobrimos quão capazes nós somos de transcender os nossos próprios limites. E é tão bom, Senhor, agradecer nesta oportunidade. Dai-nos, Senhor, sempre a sua paz. E aqui elevamos o Pai Nosso. Pai Nosso, em nome do amor que colocastes e dás para todos nós, seus filhos, estejamos onde estivermos, como estivermos, encarnados ou no plano espiritual. E por isso elevamos nossos pensamentos e dizemos a vós, Senhor. Pai nosso que estás no céu, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado seja o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem o nosso coração. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão. Afastai do nosso caminho tudo que seja contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para com todos aqueles que sofrem como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula dele vá aos cárceres, onde alguns sofrem pelo erro judiciário. Que vá também aos hospícios, iluminando aqueles cérebros conturbados, aos hospitais onde muitos choram e sofrem pela falta de uma palavra amiga. Vá também aos prostíbulos e erga todas aquelas que caíram, tangidas pela fome e pela miséria, dando-lhes apoio e fé. Que chegue até os dirigentes das nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. Pai, tende piedade para com os órfãos e as viúvas e para com todos aqueles que até agora não tiveram um pedaço de pão. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e com todos. Que assim seja. Amém. Glória a vós, Senhor, para todos sempre. E por isso, Senhor, elevamos nossos pensamentos a vós e vos agradecemos. E vos pedimos, Senhor, que tua paz, teu amor, tua luz esteja sempre conosco. Esteja sempre em nossos lares, aquecendo-nos, iluminando-nos. Esteja sempre com aqueles que para nossos lares se dirigirem, trazendo o seu amor e saindo com muito mais amor do que quando aqui chegaram. Esteja sempre iluminando nossas casas de oração, todos os lugares onde o seu nome é glorificado, todos os lugares onde o seu nome, o nome de nosso querido Mestre Jesus, é louvado. Abençoai a todos, Senhor, a todos os ambientes que nós frequentamos, especialmente o ambiente de nosso trabalho, de onde tiramos o sustento de nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, obrigado, Mestre Jesus, e que assim seja. Louvado seja para todo o sempre. Amém. E assim seja. Pois é, meus queridos amigos, olha que maravilha, né? Como é confortante realmente nós podemos levar nossos pensamentos até nosso Mestre Jesus, levar nosso coração em nossos pensamentos. E quantas bênçãos recebemos de volta, né? Basta um simples pensamento de amor, um simples pensamento de auxílio a quem esteja necessitando, como cada um de nós, né? Então, tem aqui a mensagem que o vídeo está dando erro, não reproduz, então lamento que possa ter acontecido isso. De qualquer forma, fiquem em paz, que Deus abençoe como sempre tem abençoado. Problemas da tecnologia, né? Estaremos aqui amanhã novamente. Um beijo bem grande, uma noite de paz e de luz. Célia mandou um beijo, um abraço para todos também. Vivam em paz,
sigamos em paz no caminho do bem, agora e sempre. Até amanhã, com a graça de Deus. Tchau, fiquem bem.